Hoje nós vamos falar sobre a autoria do livro de Apocalipse. Nós estamos caminhando já para o final dessa introdução, onde nós teremos conhecido todos os pormenores antes de adentrarmos ao estudo do Apocalipse propriamente dito. Então, na autoria, nós vamos ver, em primeiro lugar, as evidências externas. Em parte alguma do Evangelho de João, há alguma referência a João, filho de Zebedeu, o fiel discípulo e apóstolo de Jesus. De igual modo, as 3 epístolas atribuídas a João omitem o nome do discípulo amado, ainda que em 2 delas o escritor se refere a si mesmo, o ancião, 2 João 1 e 3 João 1 também. Poderíamos dizer que o autor exclui seu nome pessoal movido por modéstia e se refere a si mesmo apenas como o ancião em virtude de sua idade avançada. Mas, no Apocalipse, o autor não se arreceia de usar seu nome pessoal, pois ele se identifica 4 vezes como João. Está em Apocalipse 1, 4 e 9, 22, versículo 8. Poderia uma e a mesma pessoa compor uma literatura de 3 gêneros diferentes, Evangelho, Epístola e Apocalipse? O vocabulário selecionado, a linguagem e a dicção do Evangelho e da Epístola são plenamente semelhantes, mas as do Apocalipse são completamente dessemelhantes dos demais escritos. Nós estamos aqui tentando encontrar a autoria do livro de Apocalipse, né? Vem comigo através das escrituras que nós já vamos entender. Quem é o autor do Apocalipse? O Novo Testamento cataloga pelo menos 5 pessoas com o nome João. João Batista, João filho de Zebedeu, João pai de Simão, que está em João 21, 15 a 17. João Marcos, Atos 12, 12. E João, pertencente à família do sumo sacerdote, Atos 4, 6. O nome era comum no judaísmo e em hebraico era Yohanan e em grego Ioannis ou Ionis. Umas palavras difíceis, né, irmãos? Ioannis. Poderia haver 2 pessoas diferentes com o mesmo nome responsável pela composição da literatura joanina? Os pais da igreja primitiva atribuíram o livro do Apocalipse a João o apóstolo. Assim, Justino Mártir, na primeira parte do 2º século, cerca de 135, escreveu: houve certo homem entre nós cujo nome era João, um dos apóstolos de Cristo, que profetizou por meio de revelação que lhe foi feita. O autor do fragmento... Só um instante. Jesus amado. Pronto. O autor do fragmento muratoriano, datado de aproximadamente o ano 175, atribuiu o Apocalipse a João, a quem considerava seu apóstolo. Cerca de 180, no ano 180, Irineu comentou que sabia de pessoas que tinham visto o autor do Apocalipse. Presume-se que as pessoas em quem ele pensava fossem Papias e Policarpo, discípulos do apóstolo João. Também faz menção de João como tendo escrito
durante o reinado do imperador Domiciano. Esse imperador Domiciano já é nosso conhecido na escatologia bíblica, né? Ele foi que mandou castigar o apóstolo João. Também faz menção de João como tendo escrito durante o reinado do imperador Domiciano, que reinou em 81 até 96. O império dele durou esse período. E Melito, bispo de Sardes e contemporâneo de Irineu, compôs um comentário não muito extenso sobre o Apocalipse de João. Escritores das primeiras poucas décadas do terceiro século, Clemente de Alexandria, Tertuliano, Orígenes, Hipólito e Ciprioto, deram a João o crédito da autoria do Apocalipse. Em suma, a autoria joanina é forte desde os primeiros escritos do segundo século até a metade do terceiro. Naquela época, são insignificantes os ataques desferidos contra a integridade do Apocalipse da parte de Alogi, da Ásia Menor e dos seguidores de Gaio em Roma. No terceiro século, Dionísio de Alexandria, que exerceu sua atividade desde 231 até 264, questionou a autoria solidamente estabelecida de João o Apóstolo. Ele viajou para Éfeso, onde ouviu acerca de 2 túmulos que eram reivindicados como a sepultura de João. Ele concluiu que um deles pertencia ao presbítero João e o outro ao apóstolo do mesmo nome. Estudou o vocabulário escolhido, a dicção, o estilo e a linguagem do Apocalipse. Comparou-o com o Evangelho e as epístolas de João e chegou à conclusão de que o autor deste livro não foi o apóstolo, e sim João, o ancião. Ele agiu assim com base numa informação feita por Papias, mais de um século antes e mais tarde citado por Eusébio, um historiador. E se por acaso chegava alguém que também havia seguido os presbíteros, eu procurava discernir as palavras dos presbíteros. O que disse André, ou Pedro, ou Filipe, ou Tomé, ou Tiago, ou João, ou Mateus, ou qualquer outro dos discípulos do Senhor, porque eu pensava que não aproveitaria tanto o que tirasse dos livros como o que provém de uma voz viva e durável. O grego indica nitidamente que Papias usa o pretérito disse, para descrever os apóstolos que tinham passado e o tempo presente estão, dizendo para aqueles que ainda estavam vivos. Com a repetição da frase, o presbítero João, Papias quer comunicar que ele está pensando na mesma pessoa, isto é, em João, discípulo e apóstolo do Senhor, que era o único dos 12 apóstolos que ainda vivia. A mais, na igreja primitiva, um ponto de vista quiliástico particular enfrentou oposição. Alguns escritores, inclusive Papias, Justino, o mártir e Irineu, defendiam um ponto de vista de um reino milenial, 1000 anos, do Senhor sobre esta terra. Mas os líderes alexandrinos, Dionísio e Eusébio, rejeitaram tal doutrina. Repudiaram o ponto de vista quiliástico. E Eusébio, particularmente, asperge o caráter de Papias.
O que isso tem a ver com a autoria do Apocalipse? Pergunta o autor. Empresta apoio à pressuposição de que o autor do Apocalipse não foi o apóstolo, mas o presbítero João. Para o critério de Dionísio, notamos que ele considerava esse presbítero como santo e inspirado. Seu argumento, porém, é enfraquecido por sua própria declaração de que havia outras pessoas na província da Ásia que se chamavam João. Ele alega, portanto, não contradirei que ele se chamava João e que este livro é de João, porque inclusive estou de acordo de que é obra de um homem santo e inspirado por Deus. Mas eu não poderia concordar facilmente em que este fosse o apóstolo, o filho de Zebedeu, o irmão de Tiago. Mas os escritores nos primeiros séculos da era cristã nada sabiam de alguém chamado João o apóstolo, exceto o filho de Zebedeu. Além disso, o argumento de Dionísio é enfraquecido ainda mais em virtude de ter recebido a informação das duas sepulturas a partir de boatos. Os pais da igreja primitiva são incapazes de confirmar que existisse uma pessoa chamada João o presbítero. Aliás, Dionísio expressa uma mera suposição. Simplesmente creio que houve outro João entre aqueles que eram da Ásia. À guisa de contraste, cremos que a única pessoa chamada João, que podia falar às igrejas com a autoridade revelada no Apocalipse, é João, o apóstolo de Jesus Cristo. Já quase no fim do IV século, Jerônimo atribui as últimas duas epístolas de João não ao apóstolo, mas ao presbítero. Não obstante, afirma que o apóstolo escreveu ambas, o Evangelho e o Apocalipse. Além do mais, em sua idade avançada, João poderia ou identificar-se como sendo o ancião, versículo 3, de 1 João, e o versículo 2 também de 2 João. Ao usar seu nome, como faz no Apocalipse, ninguém além de João poderia reivindicar indisputada autoridade na igreja já quase no fim do primeiro século. A evidência externa permanece inabalável, porque a crítica de Dionísio repousa principalmente sobre a base dogmática da discussão milenial. Uma multiplicidade de pessoas chamadas João e uma notícia não confirmada acerca de duas sepulturas supostamente pertencentes a João. Então vocês viram aqui que a Bíblia toda, principalmente o Novo Testamento, essas epístolas, essas cartas, né, e o Apocalipse estão envoltos em discussões, como a autoria, como a autenticidade, a época em que foram escritos. Mas nós já vimos as evidências externas. Tem o Dionísio foi contra a epístola, o livro ter sido escrito pelo João, o apóstolo de Jesus, né? Mas nós vamos seguir agora, vamos buscar evidências internas na própria Escritura. 3 vezes no capítulo 1, versículos 1, 4 e 9, e uma vez no capítulo 22, versículo 8, o autor se identifica como se chamando João. Ele fala como uma pessoa com inquestionável autoridade, que é bem conhecida de todas as igrejas na província da Ásia, Turquia Ocidental. Banido para a ilha rochosa de Patmos, a oeste da cidade portuária de Mileto, perto de Éfeso, o escritor usa simplesmente o nome João. Em seu banimento, ele escreve o último livro do cânon em um tipo aramaico de grego,
para a questão concernente ao tempo do exílio de João, consulte a seção sobre a data do Apocalipse. Então nós vamos ver ainda essa questão da data em que o Apocalipse foi escrito. Data provável, data possível. Se presumirmos que João escreveu sua obra já quase no final do reinado de Domiciano, em 95, primeiro século, a nossa dedução é que ele já era bem idoso. É possível que, em sua velhice, ele revertesse paulatinamente ao uso do seu idioma pátrio, o aramaico. Quando as pessoas bilíngues ou multilíngues ficam idosas, às vezes voltam a falar seu idioma nativo. João não é exceção. Uma objeção a esta teoria é que o Evangelho de João e as epístolas, compostas uns poucos anos antes ao Apocalipse, revelam aceitavelmente bom grego, livre de construções não usuais encontradas no Apocalipse. Notemos, porém, a diferença em gênero. O Evangelho é um relato ininterrupto da vida e ensinos de Jesus. O Apocalipse, porém, é um desvendamento de cenas celestiais. O William Hendrick comenta: nesta conexão, não nos esqueçamos de que quando João escreveu o último livro da Bíblia, sua alma enfrentava uma condição tal de profunda e íntima emoção. Então João ele já estava numa idade avançada e ele tinha escapado de um tacho de azeite quente, uma punição dada pelo imperador Domiciano, e como ele saiu com vida desse episódio, então ele foi castigado com a sentença de banimento. Então ele foi banido para a ilha de Patmos. E a situação dele não era muito boa, né? Ele estava emocionalmente, talvez um pouco, quem sabe, desequilibrado, né? Tendendo para até uma situação de como é que fala essa doença do século aí, né? Eu nunca lembro o nome dessa doença aí que a pessoa se refugia, se isola, né? Então ele estava em grande estado de emoção, de perplexidade e êxtase, pois se achava no Espírito. Que sua educação judaica pregressa poderia ter aflorado com mais intensidade e poderia ter influenciado até mesmo o seu estilo e a sua linguagem. Então, para que você entenda o que nós estamos discutindo sobre a autoria do livro de Apocalipse, é a diferença da forma de escrever, de se expressar, quando os estudiosos vão aos originais desses escritos. Lá nos originais eles encontram uma diferença muito grande na forma de se expressar. Então, por esse motivo, foi questionada a autoria do Apocalipse, atribuída ao João, o apóstolo de Jesus Cristo. Mas vamos prosseguir, nós já estamos chegando para o final. Suspeitamos que em Éfeso, onde João compôs o Evangelho e as epístolas, tivesse escribas aptos dando-lhes assistência. Empregar escribas na escritura de cartas e documentos era uma prática comum durante o primeiro século, porquanto Paulo e Pedro até mesmo mencionam nominalmente seus amanuenses. Paulo se refere a Tércio, em Romanos 16, 22, e Pedro faz menção de Silas, em 1 Pedro 5, 12. Mas no exílio, João se encontrava sozinho e tinha que confiar
em sua própria habilidade autoral. E assim escreveu em grego, sem o auxílio de oradores nativos. Vocês estão entendendo? Porque o Apocalipse saiu bastante diferente na escrita, nas narrativas, né? Por causa da questão da segunda pessoa, né? Um escriba que sempre era usado para colocar as palavras audíveis na literatura. E João aqui estava sozinho, então ele não teve como ele recorrer a ninguém para o auxiliar. Então as palavras, à medida que elas iam saindo da sua mente, né? Ele ia recebendo aqueles históricos, aquela revelação do passado, do presente e do futuro, e ele já ia escrevendo. E o vocabulário do Apocalipse difere notavelmente daqueles do restante dos escritos de João. E este ponto é crucial no tocante à questão da autoria. Ao comparar o Evangelho de João com o Apocalipse, Dionísio de Alexandria comentou corretamente que, enquanto o Evangelho e as epístolas de João tinham muito em comum, o mesmo não se poderia dizer do Evangelho e o Apocalipse. Então escreveu: o Apocalipse, porém, é totalmente diferente dessas escritas e estranho a eles. De certo modo, dificilmente existe uma sílaba em comum entre elas. Entretanto, este é um exagero grosseiro, porque é possível demonstrar pela evidência substancial que existem muitas similaridades. A expressão "o Verbo de Deus" é uma indiscutível referência ao versículo introdutório do quarto evangelho. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. É João capítulo 1, versículo 1. E ele faz referência ao Verbo no capítulo 19, versículo 13 do Apocalipse. É uma sucessão de termos em ambos, Evangelho e Apocalipse, expressa o mesmo. Vamos ver alguns exemplos: água da vida, videira, pastor, vitória, luz, amor e testificar. Em seu zelo para desmentir a autoria apostólica do Apocalipse, Dionísio exagerou sua posição e prejudicou gravemente seu argumento. Sweet escreve: das 913 palavras usadas no Apocalipse, 416 são também encontradas no Evangelho, mas as palavras comuns a ambos os livros não são ou de um tipo mais ordinário ou são partilhadas por outros escritores do Novo Testamento. Diferenças concernentes às questões tais como a ortografia do termo Jerusalém e um sinônimo para a palavra cordeiron são significantes, porquanto comunicam a mesma ideia. A maior divergência ocorre por conta do estilo do Evangelho de João e do Apocalipse. Dionísio de Alexandria comparou o estilo de cada livro e comentou que o Evangelho foi escrito em grego escorreito, o qual ilustra a mais profunda habilidade literária de João. No tocante à dicção, raciocínio e construções, escreveu no tocante ao autor do Apocalipse. Observo seu estilo e o uso que faz do idioma grego sem exatidão, senão que emprega idiotismos bárbaros, em alguns lugares cometendo solecismos bem evidentes. Dionísio foi o primeiro dentre muitos escritores a notar inconsistências gramaticais e interrupções
estruturais abruptas no Apocalipse. Tais solecismos são óbvios no texto grego, mas não aparecem nas traduções. São erros gramaticais. Primeiro, do caso nominativo, que segue a pressuposição de a qual governa o caso genitivo. Daquele que é e que era e que há de vir, Apocalipse 1:4. Em seguida, o caso nominativo se põe em oposição a outros casos, como se faz evidente na saudação de Jesus Cristo, a fiel testemunha, Apocalipse 1:5. Aqui, a preposição grega governa o caso genitivo do substantivo Jesus Cristo. Mas as três palavras seguintes, que deveriam estar no genitivo, em vez disso, estão no caso normativo, ou nominativo, melhor dizendo. E terceiro, embora na tradução não notemos nenhuma interrupção da sentença, aquele que nos ama e nos liberta de nossos pecados por seu sangue, e nos fez um reino. No grego, o autor escreve dois particípios, ama e liberta, seguidos de um verbo finito, fez. Estas são apenas as primeiras poucas inconsistências, entre outros numerosos, no restante do Apocalipse. Tais discrepâncias não constituem um caso de ignorância nem de lapso de memória, mas devem ser atribuídos à intenção deliberada de João. Para ilustrar, o escritor quebra a regra gramatical ao apresentar o caso genitivo depois da preposição em Apocalipse 1:14. Mas na sentença seguinte, e dos 7 espíritos que estão diante do trono, ele corretamente escreve o genitivo. Aliás, ele usa esta preposição 31 vezes no Apocalipse, e em cada caso ela é escrita corretamente com a expressão da sentença supramencionada. Devemos concluir que João deliberadamente escreve aramaico-grego com o intuito de aproximar o idioma hebraico ao ponto de quebrar regras gramaticais e gregas. Daí a frase, daquele que se relaciona com a estrutura do verbo hebraico eu sou, Êxodo 3:14, João 8:58. Aliás, a tradução grega do Antigo Testamento tem essa expressão oemion, eu sou aquele que é, Êxodo 3:14. E no texto grego do Salmo 118, 26, 117, 26, surge a expressão oekomenos, aquele que está vindo. O dito aquele que é, que era e que há de vir, com a adição do o Todo-Poderoso, ocorre como uma quádrupla afirmação da deidade, eternidade, presença e poder de Deus, Apocalipse 1:8 e 4:8. Esses 4 títulos de Deus estão na mente de João como substantivos indeclináveis, não de uma perspectiva grega, mas de um ponto de vista simétrico. E por último, o povo judeu estava familiarizado com a interpretação da Bíblia hebraica corroborada pelos targums aramaicos no culto das sinagogas. Ali o rabino interpretava o Pentateuco e os profetas dos targums, traduções aramaicas das escrituras veterotestamentárias. O autor do Apocalipse possui um invejável conhecimento das escrituras veterotestamentárias e o reflete no estilo desse livro do cânon, o último livro do cânon.
Impregnado de vocábulos dos profetas veterotestamentários, João intencionalmente adota seu modo de expressão, mesmo quando resulta em gramática grega deficitária. O tempo está bem avançado, mas nós vamos concluir este assunto. Vamos ver a terceira parte da autoria do livro, características. As obras literárias de João exibem determinadas características de afinidade. Um exemplo de similaridade estilística são as sentenças coordenadas na literatura de João. Por exemplo, enquanto Lucas geralmente compõe seu evangelho e Atos num estilo subordinado de sentenças severas, João adota um estilo coordenado de sentenças breves e simples, que frequentemente começam com a conjunção "e". Isso é um fato especialmente nas seções em forma de narrativa do Evangelho e em todo o Apocalipse. João reflete um estilo semítico de escrita e Lucas um estilo helenístico que às vezes se aproxima do grego clássico. A literatura joanina, nos três gêneros, Evangelho, Epístolas e Apocalipse, exibe uma extraordinária similaridade em estrutura. Uma relevante característica de algumas partes do Evangelho é uma abordagem em forma de espiral ao material em mãos. Um exemplo é o prólogo, no qual João desenvolve um tema contínuo, reiterando sua descrição do Logos, o Verbo, como se faz evidente em Apocalipse 1 e 14. Sua referência a João, que veio para testificar, em Apocalipse 1, 6 ao 9 e versículo 15, parte A, e a vinda de Cristo em Apocalipse 1, 10, 11 e 15, parte B até o 17, a mesma configuração em forma espiral caracteriza o assim chamado discurso de despedida de Jesus, capítulo 14 ao 17. Por exemplo, João escreve sobre o Espírito Santo, que é o Consolador, e o Espírito da Verdade enviado pelo Pai, em nome de Jesus. João 14, 16 e 26. Ele reitera esta informação nos dois capítulos seguintes, João 15, 26 e 16, o 7 e o 13. Com fraseologia repetitiva e crescente, ele escreve sobre a relação pai-filho, culminando com a oração sumo sacerdotal de Jesus no capítulo 17. Na primeira epístola de João, notamos igualmente uma abordagem em forma de espiral na composição. Os conceitos pecado e amor exemplificam este estilo em forma de espiral. Finalmente, o Apocalipse está saturado da reiteração de temas. Por exemplo, pense nos elementos repetitivos nas 7 cartas, nas 7 trombetas e nas 7 pragas. As características nas obras joaninas são únicas e parecem apontar para um e o mesmo autor. Formam a subestrutura sobre a qual cada gênero individual é construído e a qual sugere uma identificação de seu autor. Compreendemos que nem toda a pergunta foi respondida e nem todo o problema foi solucionado. Não obstante, aquilo que foi apresentado nos ajuda a estabelecer a identidade do autor do Apocalipse. E para concluir essa nossa conversa de hoje, nossa palestra, notemos que nos tempos modernos, muitos estudiosos têm rejeitado a autoria apostólica do Apocalipse. Agem assim, entre outras coisas, com base nos diferentes estilos no tocante
ao quarto evangelho e ao Apocalipse. É possível que um autor componha livros de diferentes estilos? É uma pergunta. A resposta é afirmativa e pode ser provada com muitos exemplos extraídos dos tempos antigos e modernos, para mencionar apenas as obras de C.S. Lewis. Aliás, além disso, notamos que o Apocalipse de João difere dos apocalipses judaicos com respeito à autoria. Apocalipse são escritos com pseudônimos, mas mediante seu próprio testemunho, João é o autor do Apocalipse. Ele profetiza não em nome de algum outro, mas em seu próprio nome. Donald Guiter comenta: este era um departamento da tradição que só podia ter surgido através da convicção de que o espírito de profecia se tornara uma vez ativo e que não havia necessidade de pseudônimos. E Loren Guppel, ele corrobora com as seguintes frases sobre o Apocalipse de João. Para uma interpretação de todo o livro, é importante notar que o vidente, em conformidade com o Antigo Testamento, do qual a descrição das suas experiências revelatórias é reminiscente, se equipara aos profetas do Antigo Testamento, sem esconder-se atrás do pseudônimo de um deles, como fazem os demais escritores apocalípticos. Isso para você entender que existem outros livros com o teor apocalíptico, né? Esse de João foi o escolhido por causa da sua veracidade comprovada, da inspiração também comprovada, e por isso ele está na Bíblia fechando o cânon sagrado. Nós estamos discutindo isso aqui só para você ter uma ideia de que até a gente chegar ao que nós temos hoje, a Bíblia Sagrada completa, como na nossa versão protestante, que tem 66 livros, nós tivemos muitos problemas. Os pais da igreja, os pais da literatura contemporânea, melhor dizendo, da literatura antiga, que foi quem trouxe para nós os escritos da Bíblia e que fizeram essas traduções que nós temos hoje. Então, foi muito complicado para eles chegarem a essa consciência de que o cânon sagrado estava fechado com o livro de Apocalipse e dando a sua autoria ao apóstolo João, que também foi o autor do Evangelho de João e de 3 epístolas também do mesmo autor. É praticamente impossível determinar quando e onde e a quem os apocalipses judaicos eram escritos e sob quais circunstâncias viviam seus autores. À guisa de contraste, João é aberto e direto quando informa a seus leitores que ele se encontrava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus. Tempo de perseguição e exílio. Apocalipse 1:9. Além disso, os primeiros 3 capítulos do Apocalipse não apenas identificam os destinatários ao dar nomes, mas ainda descrevem circunstâncias que indicam uma data possível. Problemas relativos à ênfase teológicas que tangem a evidência internas são discutidas na seção introdutória sobre teologia. Ainda que haja dificuldades insignificantes com respeito ao conteúdo do Apocalipse, concluo com base na evidência externa quase sólida e no auxílio da evidência interna que o Apocalipse foi escrito pelo apóstolo João.
O apóstolo João é o autor do Apocalipse. Então, essa discussão toda foi para chegar a essa conclusão. E que Deus te abençoe. Obrigado por assistir nossas aulas, nossas palestras. E fique com Deus e até a próxima.